bem-vindos mais uma vez a esta casa. Vamos fazer a nossa oração. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia, e vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos, amparados pelos bons amigos da espiritualidade maior que nos dão assistência, para que possamos absorver o que tem de melhor nas reflexões da noite. Agradecendo mais uma vez a esta casa, que tão amorosamente nos recebe, dando mais uma vez essa oportunidade. Mas para isso, para que tenhamos o nosso coração aberto, a nossa mente ampliada para absorver esses conhecimentos, vamos pedir mais uma vez ao Senhor Jesus para que Ele esteja conosco, nos envolvendo neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje eu trouxe mais uma vez do Evangelho segundo o Espiritismo, que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em março do ano passado, eu falei sobre o mesmo assunto, que é o perdão das ofensas. Eu não sei se vocês acompanham, mas fiquem à vontade, que o Centro Espírita André Luiz tem Instagram e tem também um canal no YouTube. Por isso que essas palestras são gravadas. Para quem se interessar, nós temos mais essa opção. Então, há um ano atrás, eu falei sobre o perdão das ofensas, mas eu falei sobre uma instrução dos Espíritos, que consta no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E a instrução do Espírito foi, no ano passado, o Espírito Simeão. Hoje eu vou falar sobre o mesmo assunto, mas o Espírito que trouxe a instrução é o apóstolo Paulo, em 1861. Então eu vou lendo e fazendo as nossas reflexões. Então ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça a cada dia que tendes mais necessidade de perdão? Então, o que ele está dizendo aqui? Que cada um de nós, com certeza, pedimos e precisamos do perdão de Deus por pequenas coisas que a gente comete durante a nossa vida, durante essa encarnação, durante o nosso dia. Então, como é que a gente quer esperar o perdão de Deus se nós não temos o perdão com aqueles que nos ofendem? Então, o perdão das ofensas que ele traz aqui, ele diz, que o perdão para com os inimigos é pedir perdão para si mesmo. E perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Então, continuando, dá para entender melhor o que ele diz aqui. Então, ele continua: infeliz daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a própria condenação. Será que, em vos analisando, não fostes vós o agressor? Porque muitas vezes a gente fala que não perdoa alguém que nos fez alguma coisa,
foi indelicado com a gente, ou bruto, ou qualquer coisa assim, mas a gente não leva em consideração que em algum momento nós poderíamos ter provocado essa agressão. Quem sabe, ele continua, quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença. Então, aquele caso que a gente fala que não vai perdoar, quem diz que não fomos nós que começamos essa desavença? E continua, se uma palavra ofensiva não escapou de vós, quer dizer, será que eu não fui indelicado? Será que eu não falei, usei alguma palavra, algum assunto que desagradou o outro e por isso ele me atacou daquele jeito? Se usastes de toda a moderação necessária, então será que a gente olhou para uma atitude de alguém e não tivemos uma moderação necessária para fazer alguma observação a respeito? E aí a gente despertou um mal-estar na outra pessoa? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isto é uma razão a mais para serdes indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vingança e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Então, quantas vezes em algumas situações não somos nós que envenenamos alguma situação a ponto de a gente desequilibrar o outro? Se depender de vós impedir as consequências e não o fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Então, se não depender de nós impedir essa consequência e não fizermos alguma coisa por isso, então nós seremos o culpado daquilo que nos aconteceu. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Nesse caso, quanto mais clementes fordes, maior será o nosso mérito. Então, digamos que, não, eu não fiz nada, eu nunca maltratei, nunca fui grosso, fui indelicado, ou nunca fiz nada para a pessoa, por que a pessoa fez isso por mim? Então é o que ele diz, né? Que nós temos que ser clementes, maior será o nosso mérito. Então, quanto mais a gente perdoar, mesmo aquele que nos agrediu injustamente, maior vai ser o nosso mérito, né? Se nós somos agredidos sem razão. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem a respeito dos seus adversários. Então, muitas pessoas dizem: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Será que cada um de nós já passou por essa situação? Alguém que nos prejudicou, que nos desagradou, e aí a gente vê ele passando por uma situação delicada, e a gente lá no íntimo fala: bem feito, tem que passar mesmo, está pagando. Não é por aí, né? Não é isso que Jesus espera de nós. Porque nós conseguimos enganar aquele que nos olha, mas a nós mesmos, a nossa consciência,
a centelha divina que está lá dentro de nós, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Se fizer exame do DNA de cada um de nós somos filhos do mesmo Pai, e a centelha divina está dentro de nós. Então, a Ele nós não enganamos. A nossa consciência, a gente não consegue enganar. Fica lá, está gravado no nosso perispírito. Então, quando a gente, mesmo encarnado, a gente já consegue perceber isso, imagina na hora que a gente desencarnar, que tudo fica ampliado. Então, vem com maior clareza essas questões que nos vão deixar em situação delicada. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Então, é isso que Jesus espera de nós quando Ele fala de perdão? Não, eu perdoo, mas não quero mais estar perto dessa pessoa, não quero me reconciliar, quero distância. Então, é esse o perdão segundo o Evangelho? A resposta é não também, né? Não. O Evangelho, o verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. Então, veja, esse véu que a gente, quando reencarna, vem com o véu, que a gente não lembra do que fizemos em existências anteriores, e que não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que esses desafetos estão ao nosso lado, na maioria das vezes dentro da nossa própria casa. Então é isso que ele está falando aqui, né? Que a gente vem com o véu do passado, a gente não tem lembrança de existências anteriores. Então o verdadeiro perdão, ele tem que ser com esse véu do passado. Nós temos que lançar um véu, esquecer o que passou. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos nossos corações e os mais secretos pensamentos. Então, mais uma vez eu vou lembrar, né? O nosso pensamento, quem sabe do que nós pensamos? Só nós, mais ninguém. O que passa no nosso pensamento, o outro não sabe. Mãe não sabe, pai não sabe, marido, esposa, ninguém sabe o que passa pela nossa cabeça. Mas aquela centelha divina, que é a nossa consciência, que está lá dentro de nós, que nós chamamos de Deus, sabe. E Ele sonda, como ele diz aqui, como o Espírito do apóstolo Paulo nos lembra, sonda no fundo dos nossos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. Então não é o perdão da boca para fora, né? O perdão tem que vir de dentro, de alma, de verdade. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio de grandes almas. Então, o que eu posso considerar aqui? Que nós ainda não somos grandes almas, porque ainda a gente não consegue esquecer por total e completo as ofensas que nos foram feitas? Pode ser, mas a esperança é que nós seremos. Se nós não somos ainda capazes de perdoar como Deus, como Jesus espera de nós, como nós temos já pelo menos a teoria, a consciência do que, como deve ser o perdão verdadeiro, um dia seremos, um dia nós conseguiremos perdoar da maneira correta, e aí sim seremos grandes almas.
Aí o apóstolo Paulo continua: o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Então não é só dizer da boca para fora eu perdoo. Nós temos que realmente sentir e mostrar nas nossas atitudes que realmente nós perdoamos. Então, essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Mas voltando lá no Espírito, na instrução dos Espíritos, Simeão, o Simeão lembra umas palavras de Jesus, que Jesus fala para Pedro. E vocês devem lembrar, né, que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele tem que perdoar, e Jesus fala para ele que é 70 vezes 7, né? Então, Jesus fala para Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Então, o que Jesus nos lembra, né? Quantas vezes nós já fomos perdoados? Nós estamos aqui hoje, nesta encarnação, mas já tivemos muitas outras existências. E quantas vezes nós fomos perdoados? Então é isso que Jesus lembra a Pedro, que ele tem que perdoar infinitamente. E palavras de Jesus há 2000 anos atrás. E nós ainda somos resistentes quanto a isso. Quantas vezes cada um de nós fala que não vai perdoar, que não consegue perdoar, que vai deixar para a próxima, que não dá conta de perdoar nessa? Então, mais uma vez eu vou lembrar o que ele fala aqui, né? Que Jesus fala para Pedro, para ele ensinar aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis a agressões. Então veja o quanto é belo o que Jesus diz aqui para Pedro. Já imaginou o dia que vai chegar para cada um de nós, que alguém vai fazer alguma ofensa, vai falar ou vai fazer alguma coisa que não nos agrada, e nós vamos ficar invulneráveis às agressões? Porque o que o outro está fazendo, a responsabilidade é dele, não é minha. Então, que bênção vai ser o dia que cada um de nós estiver nessa condição de não sermos atingidos por nada que qualquer pessoa ou situação tente nos desestabilizar. Então é isso que Jesus fala para Pedro. E nós aqui, que nos dizemos espíritas, e que a gente vem ouvindo isso, sempre falando sobre perdão, sobre caridade, e perdão é uma caridade, né? Aliás, no Livro dos Espíritos tem uma questão, que é 866, se eu não me engano, que ele fala que é o objetivo da caridade, que é como chegar à caridade. Ele fala, o Espírito de Verdade, que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então veja, nós vamos chegar lá.
E o quanto vai ser bom para cada um de nós quando nós conseguirmos essas três coisas, né? Benevolência, paciência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, respeito, tolerância com a imperfeição alheia, porque cada um de nós está no seu tempo. Estamos todos aqui na escola, estamos aqui com esse objetivo, de nos tornarmos pessoas melhores. E o caminho, um dos caminhos, é o perdão das ofensas. E a caridade, mais um caminho da caridade, é o perdão das ofensas. Ainda, no livro, num outro livro, nós temos assim o assunto perdão das ofensas. Em quase todos os livros espíritas vem trazendo o assunto, né? Então, hoje eu trouxe no capítulo 10 do Evangelho essa questão do livro dos Espíritos e eu vou trazer mais umas questões aqui, que está nesse livro aqui, que é o Consolador. O Consolador é um livro recebido pelas mãos de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que também é perguntas e respostas. E na questão 332 até a 341, eu não vou ler tudo porque é muito extenso, mas eu vou tentar simplificar. Na questão 332, o Chico pergunta para o Emmanuel: perdoar e não perdoar significa absolver ou condenar? Então, se perdoar ou não perdoar, a gente está absolvendo ou condenando alguém, né? E aí, o que o Emmanuel traz? No Tribunal da Justiça Divina, são resgatados nas reencarnações de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço do trabalho e a boa vontade do pagamento. Então, perdoar e não perdoar não significa absolver ou condenar alguém, né? Nas mais expressivas lições de Jesus, não existe propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Então, não, né? A gente não está absolvendo nem condenando ninguém pelo fato de perdoar ou não perdoar. O que precisa cedo ou tarde a gente vai conseguir, através do nosso esforço e da boa vontade, para resolver essa questão. Na 333, a questão é: na lei divina, há perdão sem arrependimento? Então veja bem, na lei divina, há perdão sem arrependimento? Aí o Emmanuel diz: a lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar os seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então, tem que ter arrependimento. Cada vez que nós cometermos alguma coisa que nos faça sentir mal, primeiro nós temos que nos arrepender daquilo que fizemos. E aí já começa a caminhar o perdão. Então, o que ele fala? Que a concessão paternal de Deus, no que refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova existência, já significa em si o perdão e a magnanimidade da lei. Então, só o fato de a gente ter mais uma oportunidade
de reencarnar já é o perdão de Deus. Na questão das nossas questões. Então, a nossa encarnação já significa o perdão de Deus por nós. Na 334, ele diz: antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? E Emmanuel diz: quem perdoa sinceramente, faloá sem condições, e ouvida, esquece, a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil, e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então, quando ele fala que antes de perdoarmos alguém é conveniente o esclarecimento do erro, não necessariamente. Mas, se houver a possibilidade de esclarecer a questão entre as duas pessoas, a que cometeu aquilo que desagradou o outro, fica bom para as duas partes. Mas isso não quer dizer que tem que haver esse esclarecimento. Isso é o comentário de Emmanuel. Na 335, ele pergunta: quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Então veja bem, o que ele está falando aqui? Quando alguém te perdoa, aí a gente chega lá e fala assim: estou te perdoando, mas que você fez. E que eu não vou esquecer, eu não vou esquecer. Mas eu te perdoo. Então, o que eu estou mostrando? Uma condição de superioridade, de que eu sou melhor que o outro que errou, porque eu estou perdoando. E a resposta não é bem assim, Então Emmanuel diz: o perdão sincero é filho espontâneo do amor, e como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então, eu preciso perdoar sem que o outro reconheça ou não o erro dele. Porque o erro do outro é do outro. Lembrando mais uma vez. Agora, o que eu faço com o que o outro me fez, aí é problema meu. Então, eu tenho que perdoar sempre, como Jesus nos disse. Perdoar ilimitadamente. Não importa quantas vezes forem. Porque o outro, se não for nesta encarnação, em uma outra, sabe-se lá quando, vai ser cobrado pela própria consciência. Assim como cada um de nós, nos nossos erros. A nossa própria consciência vai nos cobrar. Que é aquela centelha divina que está dentro de nós, que é a nossa ligação com o eu divino. Aí na 336, ele pergunta: o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Então veja bem, aquele que cometeu o erro está arrependido, e pelo fato dele se arrepender, ele tem o direito de receber da justiça divina para não passar por determinadas provas. Ele pode ser liberado de determinadas provas. E Emmanuel responde: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida, estendendo todavia a questão à generalidade das provas, devendo concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão de pecados, traçando a linha reta da vida
para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Então, por mais que eu me arrependa daquilo que eu fiz, é o caminho do perdão divino, mas eu vou ter que passar pela prova. Eu vou ter que estar aqui encarnado, passando pela mesma prova que eu provoquei em outra pessoa numa existência anterior. Ou, de repente, eu passo nessa mesma encarnação. Então, primeiro o arrependimento, depois a reparação. Então, para que haja reparação, eu tenho que primeiro passar pelo arrependimento. Mas Deus é misericordioso, né? E sempre nos dá uma oportunidade, inclusive, de atenuantes. Porque digamos que eu fiz alguma coisa errada numa encarnação passada, numa existência passada. E aí eu venho para esta, e aí passo por uma prova difícil, que eu acho muito difícil, quase que insuportável, mas eu tenho que passar. Por quê? Porque eu estou resgatando o que eu fiz numa existência anterior. Então, tudo aquilo que a gente acha que é muito difícil, que não dá para perdoar, a gente tem que se perguntar: nossa, mas eu fui tão bem nessa encarnação, fiz tudo direitinho, por que eu estou passando? Então, isso também a gente tem que levar em consideração. E o atenuante é que se tudo que eu consegui fazer de melhor nessa encarnação, amar o próximo como a mim mesmo, ter empatia, compaixão, e eu talvez tenha que passar por uma prova muito difícil, de repente a prova não fica tão difícil, eu passo por uma prova um pouco menor. Por quê? Porque é um atenuante. Isso também nós temos atenuantes, né? Isso nos livros a gente vê muitas dessas situações. E aí, por último, na 341, na 340 ainda ele diz: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Então, mais uma vez, ele lembra, né, que o esquecimento do passado já é a misericórdia divina com as nossas questões de existências anteriores. Então, perdão e esquecimento, sim, devem caminhar juntos. E por fim, ele fala sobre os espíritos da nossa convivência na Terra e que partem para o além, sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos da sua vida. Então, o que ele está perguntando? Os espíritos que desencarnam e a gente fica daqui, já foi tarde, foi tão ruim a vida inteira, tinha mais é que morrer mesmo. Então, o que ele está perguntando é isso, né? Os espíritos da nossa convivência que partem para o além, sem experimentar a luz do perdão, ou seja, nós não perdoamos, pode sofrer com as nossas opiniões acusatórias? E o Emmanuel responde: a entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que a seu respeito se formula no mundo. E lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram
e sempre fraternos. Então, ele nos lembra que, mais uma vez, que aquele que desencarnou antes de nós, por pior que ele tenha sido, que nós tenhamos compaixão daquele que for, porque ele vai estar sofrendo do outro lado. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer que seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos. Então nós vamos ser julgados na mesma proporção. Lembra, né? O Pai Nosso que a gente reza todo dia, faz oração todo dia, ou pelo menos quase todo dia. O que a gente pede lá, né? Não é exatamente isso? Que a gente perdoe assim como nós perdoarmos. Então, é assim que Deus vai nos perdoar, na mesma maneira em que perdoarmos aqueles que nos fizeram mal. Então, vamos agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade bendita que nos foi dada. E vamos pedir aos nossos mentores que estejam conosco, nos fortalecendo nesse projeto de vida, de nos tornarmos pessoas melhores, perdoando os nossos irmãos que de alguma forma, de alguma maneira, nós entendemos que nos prejudicaram, para que na mesma proporção sejamos perdoados. Então, mais uma vez, nós agradecemos aos Espíritos de Luz que nos deram assistência e pedimos mais uma vez ao Senhor Jesus para que nos acompanhe de volta aos nossos lares, para que cheguemos em nossos lares melhores do que chegamos aqui nesta noite. Que assim seja, graças a Deus.